não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Que o Jefferson Iquita Pereira pergunta: professor, como o estudo da religião pode ajudar o indivíduo a conhecer melhor a sua própria e progredir na fé e espiritualidade? Pode e não pode. Pode ajudar e pode atrapalhar. Isso aqui não tem fórmula. Eu acho que hoje em dia, quer dizer, com a disseminação da nova era, com essa presença islâmica, né, e com essa pululação de igrejas de toda sorte, é inevitável que você fique sabendo alguma coisa das outras. Mas, primeiro, a fonte que você está seguindo é legítima, tem a ver com essa tradição mesmo? Por exemplo, eu me lembro quando teve aí o Swami Dayananda Sarasvati, do qual eu fui uma espécie de guia turístico em São Paulo. Ele, numa das conferências dele, ele viu um sujeito do Hare Krishna distribuindo livros do Swami Prabhupada. Ele olhou assim com o maior desprezo e disse: tira esse sujeito daí. Ele disse: isso aí na Índia não é nada, isso aí não tem nada hindu, isso aí foi inventado aqui. Pô. Assim, é. Então, se você quer estudar, por exemplo, hinduísmo, você vai procurar os textos clássicos do Vedanta em edições indianas, feitas na Índia, reconhecidas. Não é isso? Aliás, a Índia tem uma indústria editorial monstruosa, né? E todos esses textos você encontra inúmeras edições, em geral muito boas. Não é isso? Felipe Rizzo, só para dizer parabéns pelo texto, pela obra. Obrigado. Aqui, Jorge de Moraes. Pergunta crucial. Onde se encaixa o pensamento do Dugin nessa discussão sobre nova era e perennialismo? É o que veremos na aula. Você tem que deixar alguma coisa para a próxima aula. Não pode dar tudo numa aula só. Nós vamos chegar lá, temos que chegar. Marcelo Rondon, o senhor começou a falar sobre o False Dawn e sobre o System of the Antichrist. Charles Upton afirma que a globalização governamental não são o sistema do anticristo. Tem razão, tem uma ligação analógica com o sistema do anticristo. Vamos dizer, seria um absurdo você dizer que isso aí já é o anticristo. Falar, claro que não. Isso aí eu estava uma vez escrevendo, tem uma época que eu fiquei estudando essas coisas, dessas seitas, essa coisa. Então eu escrevi um livro que ia chamar Os Arautos do Anticristo. Isso aqui era esse é um arauto do anticristo, é um sinal, mas não é um anticristo ainda, evidentemente. Né? Agora, as teorias do Charles Upton sobre o anticristo têm que ser contrastadas com as do Joel Richardson, que diz que o anticristo é islâmico. Então você tem que ver os dois lados da moeda. Mas isso eu não estou recomendando que você entre nesse estudo agora. Veja, nesse curso todo, eu digo para as pessoas, muita gente entrou depois de começar do curso, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então eu digo, você assista a aula atual, mas não faça muita questão de entender, não. Assista só por uma curiosidade, mas você vai assistindo as outras pela ordem. E isso é muito importante. Quer dizer, se alguma coisa ficou nebulosa nessa aula, calma. Com o tempo tudo vai esclarecer. Nós não precisamos... Essa coisa brasileira de querer a resposta de tudo ao mesmo tempo, né? É impossível. Verdade é filho do tempo, dizia Santo Tomás. Então você tem que ir acumulando as coisas, coando de pouquinho.
e quando você estiver com a minha idade, você chegará a algumas conclusões, como eu também estou chegando. Por que está com pressa? Talvez chegue um pouco mais novo, chegue aos 50 anos, não precisa chegar aos 70. Né? Aliás, eu pretendo que você chegue mais rápido. Se não for para você chegar mais rápido que eu, então para que serviu tudo que eu fiz? Né? Então há uma economia de tempo, de geração em geração. Mas isso ainda tem limites. Mesmo porque essas coisas que eu estou lhes dizendo são conclusões que me custaram muito, existencialmente, materialmente falando. Não é assim, questão de que tive que estudar muito. Não foi assim, não. Houve problema, dificuldade, risco de vida metido nisso. Isto que eu lhes ensinei hoje custou muito caro para mim, muito caro. E, além disso, foram quase 30 anos de meditação, pensando as coisas com muito, muito cuidado, para não cometer injustiça. Eu tenho todos os motivos para odiar o Fritz Schwann, tá certo? Evidentemente não odeio e nem estou levantando as coisas com um espírito guerreiro, polêmico. Não é nada disso. Apenas querendo entender objetivamente. Pedindo para colocar o microfone mais perto. Está aqui. Alguém pergunta aqui, e o Brexit? Eu falo, bom, como tudo que está acontecendo na política é ambígua. Por um lado, é uma coisa muito boa, porque a independência de um país, a reafirmação da soberania nacional é alguma coisa. Por outro lado, você não pode esquecer que para a Rússia isso representa um avanço formidável. O desmantelamento da União Europeia é um dos sonhos do Putin. Mas, por outro lado, você veja, a União Europeia, junto com os Estados Unidos, está tendo uma política agressiva com a Rússia, ao mesmo tempo em que o Obama desmantela as Forças Armadas Americanas. Eu digo, se você quer uma guerra, você tem que se fortalecer, não enfraquecer. Quer dizer, tem alguma coisa muito esquisita por trás, que também só entenderemos aplicando ali a ideia dos 3 esquemas globalistas. Mas, qual é a relação exata entre os 3 esquemas? Essa relação, em primeiro lugar, ela é móvel. Segundo, ela é ambígua. Terceiro, ela não está toda decidida ainda vai sendo decidida aos poucos. Então, não podemos ter ilusão de que vamos entender isso aí nos próximos anos. Não, nós sabemos que existe, o problema está colocado e alguém vai ter que prestar atenção nele. Isso é o máximo que nós podemos pretender no momento. Então, por exemplo, tudo que eu vi a esse respeito, eu não consegui. Hoje mesmo respondi essa pergunta para um cara que me fez. Eu não consegui encontrar um padrão ainda. Eu vejo que tem conflito, que tem concorrência, que tem acordos, etc. Mas eu não consigo pegar um padrão. Precisaria acompanhar essa coisa, talvez mais meticulosamente do que eu tenho podido fazer. Né? Carolina Jamberg, é certo pensar em um gnosticismo bastante sofisticado nessa filosofia que o senhor expôs? Pode-se pensar isto, tá certo? Se bem que no contexto cristão fala-se também de uma gnose cristã, sem nenhum problema, e o Guénon faz questão absoluta de traçar uma fronteira entre a gnose e o gnosticismo, que toda essa coisa da escola, da igreja gnóstica que ele pertenceu, que ele rejeita isso como sendo uma espécie de satanismo. Então, eu acho que isso não tem uma resposta unívoca, por enquanto, e não acredito que tenha tão cedo. Claro que pessoas que têm, vamos dizer, cuja preocupação maior é de natureza apologética, no primeiro sinal, isso é gnosticismo, que nem o falecido Orlando Fedeli. Né? Quer dizer, ele reagiu com aquele escândalo do fiel que vê uma coisa que ameaça a sua religião. Eu digo, bom, primeiro, nós não sabemos se ameaça realmente. Em segundo lugar, precisa ver que aquilo que tem um valor cognitivo, efetivo, não pode ser negado em nome de uma religião. Né? Nada que é verdadeiro pode se opor à religião efetivamente, embora possa se opor para efeitos de propaganda, quer dizer, criar uma impressão ruim. Nós temos que respeitar a verdade, né? E sempre usando aquele critério que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo ensinou. Não é você é o Messias ou vamos esperar o outro? Não, vocês vão lá e digam ao João Batista que aquilo que vocês viram e ouviram.
Então, o que Cristo está ensinando? É um método científico, meu Deus do céu. Quer dizer, você descrever os fatos corretamente. Tá certo? Então, eu acho que a reação apologética que tanto teve Orlando Fedeli, claro que muito, muito bem intencionada, e a reação apologética que também teve o C.S. Lewis. São reações apologéticas justificadas em termos da fé, mas intelectualmente muito deficientes, porque não implica uma compreensão profunda. Você ler as obras de um autor só procurando sinais de gnosticismo, eu digo, olha, eu duvido que tenha algum autor no qual você não encontre isso, porque dentro da própria patrística greca-latina está cheia de sinais de gnosticismo. Né? Então, carimbar o cara de gnóstico, eu digo, bom, não vai resolver nada. Tá certo? Em segundo lugar, não existe gnosticismo, existe um monte de gnosticismos diferentes. Né? Então, se é para fins de, vamos dizer, apenas defesa da fé, quer dizer, quero preservar a sua alma da contaminação gnóstica. Então, esse cara gnóstico, não lê o que ele está escrevendo, não presta atenção nele. Eu acho que é legítimo até certo ponto. Mas, se você não está falando, vamos dizer, a massa popular de fiéis, mas se você está falando para estudiosos, isso não se justifica de maneira alguma. Né? Mesmo porque, se você vai evitar o contato com o autor aqui, você pode se encontrar com ele depois, mais tarde ele pode atravessar o seu caminho. Por exemplo, se você está interessado em estudar a religião, fala, como é que você vai escapar do Guénon, do Chuon e até do Mircea Eliade, que é outra coisa completamente diferente. Não vai escapar. Né? Caio Mesquita, o assunto do seu artigo envolve religião, seitas esotéricas, conceitos, autores obscuros, etc. Isso nos faz ficar formidavelmente perdidos. Existe uma obra que nos consiga deixar dessa imensa variedade de assuntos? Não. Não existe. Por quê? Você só vai encontrar obras de conjunto ou que provém da mesma escola, por exemplo, próprios livros do Charles Upton. Se você ler todos os livros do Charles Upton, você vai conhecer tudo a esse respeito desde o ponto de vista da escola do Chuon. E sem contar a briga de foice que existe entre a tarica do Chuon e outras taricas. Não é isso? Então, esse não é um assunto que você vai mapear tão facilmente. Eu estou no 70º ano da minha existência. Conheço essa porcaria, vai fazer quase meio século. Né? E ainda estou com toda a calma tentando mapear, organizar. É assim que as coisas se fazem. Quer dizer, ou você quer chegar a um conhecimento objetivo, ou você quer apenas uma orientação imediata para você mesmo. E lembre-se, uma coisa que eu disse já daí da primeira aula, se você não tolera o estado de dúvida, desista de estudar. Né? Então, se tem uma dúvida, diz, ela vai ficar aí 40, 50 anos, um dia eu vou resolver, ou não vou. Também pensa assim, se eu não conseguir resolver esse problema, a humanidade por acaso está esperando o meu pronunciamento? A humanidade, né? O curso da história vai parar porque eu não disse para eles o que estava acontecendo? Né? Então, a gente tem que ser ousado nas perguntas e modesto na busca da resposta. Alguém pergunta se o Joseph Campbell é uma extensão da escola peniana. Extensão muito vagabunda. Né? Eu não levo a sério esse Joseph Campbell de jeito nenhum. Ele é assim, ele é como se fosse o Carl Sagan do esoterismo. Né? Ele está para o esoterismo como Carl Sagan está para a ciência física. Né? Aqui, Celso Nicole, eu não entendi a sua pergunta, desculpe. Fernando Golombier, não, já foi. Diego Lobo, o comunismo global, incluindo Estado Islâmico, Rússia, Coreia do Norte, isso poderia ser o anticristo descrito no Apocalipse? Não, esses são caminhos preparatórios do anticristo. O anticristo será evidentemente uma pessoa. É isso. O Guénon não pode ser uma função cósmica, mas a função cósmica tem que estar encarnada uma pessoa.
Carlos Alberto pergunta: você poderia falar um pouco a dos 99 nomes de Allah no Corão? Que simbolismo estaria associado aos nomes esse nome? E esse negócio é complicado. De fato tem, é claro, que tem uma simbólica dos números. O Corão tem toda a estrutura numérica, porque cada letra tem um certo valor, de maneira que você, somando as letras de uma palavra, você obtém outra, e dessa você obtém outra, e outra, e outra, e outra, e isso é um negócio tão complicado quanto a Cabala Judaica. Vanessa Zanotto: qual a diferença substancial entre o esquema russo, chinês e globalista ocidental? Bom, o esquema globalista ocidental ele se baseia sobretudo no sistema bancário, nos grandes bancos internacionais, e no poder do dinheiro e no projeto de uma nova cultura global. A Rússia não tem a menor condição de fazer isso, então ela está apostando mais numa intervenção de tipo belicoso, não necessariamente bélico. Tá certo? Está apostando, vamos dizer, um poder de tipo militar, no qual os elementos econômicos entram como arma de guerra. Por exemplo, o gás. A Europa ocidental inteira vive do gás russo. Se o russo fechar a torneira, acaba a Europa. Não é impossível que ele use esse recurso ou como arma de chantagem, em primeiro lugar, o que seria até um alívio, ou como arma de destruição mesmo. É melhor ele ameaçar de fechar o gás do que ele fechar mesmo. Então o esquema russo-chinês está se fortalecendo militarmente na mesma medida que o Ocidente se desarma militarmente e se fortalece culturalmente. Esse esquema ocidental ele enfraquece as soberanias nacionais, enfraquece os estados no plano internacional e os fortalece para dentro. O Estado fica mais poderoso, ele tem mais controle sobre a população, mas exteriormente ele não é nada, ele está submetido a organismos internacionais. Arthur Gomes pergunta: gostaria se o senhor recomenda ler Guénon direto ou ler algo antes? Como os pensadores materialistas da nova era? Não, eu não estou recomendando ler nada disto, por enquanto. Quem quiser ler, leia, muita gente já leu. Tá certo? Mas o Guénon é desses caras tipo assim, ame ou deixa, você está entendendo? Tem quem lê ou adere 100% ou odeia 100%. Poucas pessoas têm a calma. Não é de você manter uma isenção completa, uma indiferença, um afastamento. Não é isso. Você tem que ter uma paixão pela descoberta da verdade. E saber que a descoberta da verdade é cheia de percalços e dificuldades. Né? E que ninguém é perfeito. E portanto você absorver. Aquele negócio do apóstolo, experimentar de tudo e ficar com o que é bom. Agora, como é que você vai saber se a coisa é boa ou má? Leva tempo. Então, enquanto isso, você tem que ter uma abertura respeitosa para quem mereça respeito, tá certo? E ao mesmo tempo não aderir no sentido programático. Por exemplo, tem trechos inteiros do Guénon que é quase impossível não concordar. Daí, por conta desses trechos, você acaba aceitando outros onde você vê que ele está com treta. Tá certo? Por exemplo, ele faz uma distinção muito clara, assim como ele faz a descrição da iniciação e contra-iniciação, ou tradição e antitradição. Ele faz a distinção entre esoterismo e mística. Ele diz que a mística é um fenômeno exclusivamente sentimental, emocional, que não tem alcance espiritual praticamente nenhum. Né? E daí mais tarde ele está falando, vou dizer, da ordem templária, que era evidentemente uma organização esotérica, e ele vai falar que o chefe dela, São Bernardo de Clairvaux, era eminentemente um místico. Eu falei, opa, peraí. Mas o homem não é o chefe de uma organização esotérica. Você não tem como escapar. Faça você o que quiser, mesmo que você odeie, você está dentro daquilo. Então, a esquerda brasileira teve hegemonia intelectual há muito tempo. Essa eu quebrei. Quer dizer, hoje em dia você já não pode dizer que todo mundo, querendo ou não, pensa de acordo com os cânones da esquerda. Isso não acontece mais.
mas acontecia. Mas eles ainda têm hegemonia cultural. Então, a briga do Guénon não é pela hegemonia cultural, nem pelo poder político, é pela hegemonia intelectual. Quer dizer, impor a outro uma visão intelectual tão abrangente que ele não possa escapar. Você vê a reação do André Gide. Né? André Gide era um dos primeiros grandes teóricos do movimento gaysista antes que o movimento existisse. E ele tinha toda uma teoria sobre o ato gratuito, o valor da arbitrariedade, romper com tudo, etc, etc. Quando ele leu Guénon, ele disse, se o Guénon tem razão, toda a minha obra cai. Deus cara fala, então por que você não corrige? Fala, agora não dá mais tempo. Você vê que tragédia, é? Então, isso quer dizer, o André Gide caiu dentro da hegemonia intelectual do Guénon. Ele odiava isso, mas ele não podia negar que estava ali dentro. Isso é hegemonia intelectual, né? É onde a sua concepção se impõe a outro, não porque você o persuadiu, mas porque ele não sabe sair de dentro dela. Então, se você pegar, por exemplo, o nosso empresariado brasileiro, quase todo ele é marxista sem saber. É um negócio do Antônio Gramsci, quer dizer, o partido tem que virar um poder onipresente e invisível. Ou seja, toda a cultura reflete o que o partido quer, mas ele é invisível. Quer dizer, as pessoas são socialistas sem saber. Isso é hegemonia intelectual. Agora, você não pode falar de hegemonia cultural, coisa completamente diferente, porque o sujeito não vai sair fazendo propaganda comunista na universidade sem que ninguém perceba que é comunista. Isso não existe. Então, eu acho que nós temos que parar por aqui, viu? Mara pergunta, se está com uma participação feminina em taricas? Ih, de monte. De monte. Na tarica do show as mulheres mandavam. Tudo porque o velho ficou gaga, a mulher fazia acontecer lá dentro. Então, eu acho que por hoje vamos ter que parar aqui. Tá bom? Eu não garanto que na semana que vem nós vamos continuar exatamente com esse assunto, porque eu não quero continuar enquanto eu não terminar a redação da segunda parte. Se terminar durante a semana, voltamos a esse assunto. Se não, botamos com outro assunto, então voltamos a esse. Tá bem? Olha, eu sei que essa aula foi muito comprida, talvez tenha sido muito chata para alguém, mas eu achava que era necessário. Tá? Então, até a semana que vem. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí.
Apoie nosso canal, seja membro.